dia! Bom dia para todos vocês. Mais uma vez aqui junto com vocês nessa segunda-feira, no nosso sexto dia. Vão entrando, sejam bem-vindos. Lindo dia para todos vocês. Segundou. Iremos amanhecer aqui novamente. Para quem não entende, não entendeu ainda, semana passada eu comecei aí um devocional de segunda a sexta. E hoje estou aqui novamente. A missão continua para a gente amanhecer juntos, falando de Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa comunhão, para trazer mais entendimento para todos nós. E essa prática eu falo, né, da gente abrir a Bíblia, falar um versículo, trazer para os nossos corações a palavra. Esse louvor é lindo. Começando amanhã com ele, pra gente refrigerar nossa alma. Já vão orando aí, agradecendo por mais um dia. Independente de como você deve estar hoje, o que você deve estar enfrentando, o importante é a gente sempre trazer Deus para as nossas vidas, para as nossas orações, independente também da sua religião. Nós mulheres, nos fortalecer na fé, em criar esse hábito espiritual é muito importante para a gente trazer a bênção não só para as nossas vidas, mas também para todos aqueles que estão aqui no nosso lar. Nessa minha caminhada, não deu nem um ano, e quando eu experimentei essa água, quando eu experimentei o que é andar ao lado de Jesus Cristo, trazer Ele para minha vida, nas minhas orações, tem feito muita diferença. Então eu estou aqui só para compartilhar, transbordar também. Tem coisa melhor a gente começar amanhã assim, né? Nossas manhãs de milagre, eu falo. Manhãs ao lado de Deus. Aqui em Bebedouro, na minha cidade, é feriado hoje. E talvez alguns estejam aproveitando para dormir mais um pouquinho, mas o meu compromisso foi acordar mais uma vez às 5h30 da manhã, algo que talvez para você aí do outro lado é mais fácil, mas para mim não é. Tem sido um desafio, como eu falei, e me possibilitado a me mover, né? A trazer esse hábito que eu tenho adorado, acordar mais cedo, amanhecer e vendo aí o nascer do sol, falando de Jesus, trazendo essa oração para o meu dia. E hoje
eu vou falar sobre orações sem respostas. Tem uma história em Nova Jersey que chamou a atenção de muitas pessoas e até de um repórter. Algumas orações na manchete sem respostas, eles colocaram. E essa manchete ficou assim bem intrigante para muitas pessoas, né? Porque as cartas que alguns fiéis haviam mandado para um pastor anos atrás, para ele fazer alguma oração, quer seja no casamento, por intermédio, né, da sua parte espiritual, quer seja para a profissão, quer seja para o marido, para o filho, enfim, ou até algumas que não foram abertas, foram jogadas no oceano, lá em Nova Jersey. E depois que esse pastor faleceu e tudo mais, essas cartas, elas subiram e vieram aí ao conhecimento do povo. Como elas subiram, ninguém sabe também. E por isso que eles tiveram esse contato de algumas cartas abertas e outras não. Então ficou essa manchete, orações sem respostas. Só que vamos lá, com essa manchete, você acredita mesmo que Deus não ouve as nossas orações? Mesmo quando a gente manda, escreve ou pede, você acredita mesmo? Eu não acredito. Eu tenho certeza que Deus ouve todas as nossas orações. Todas. Às vezes a gente pede alguma coisa, espera algumas respostas e essas respostas elas não vêm. Mas na verdade elas até vêm. Só que o que falta para nós, mulheres mais virtuosas, mulheres mais espiritualizadas, é estarmos atentas e mais sensíveis à voz de Deus. Então pode ter certeza, mulher, que as suas orações elas estão sendo atendidas. Deus está ouvindo sim. E é essa manchete que chamou a atenção em Nova Jersey, orações sem respostas. Não existe. Deus ele atende a todas as nossas orações. Às vezes num tempo que não é no nosso, é no tempo de Deus. Só que ele atende, ele ouve todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente pede, até mesmo em pensamento. Mas é preciso, como eu falei, estarmos sensíveis à voz de Deus. Deus, às vezes, ele fala com você através, eu falei semana passada, de uma música, de uma mensagem, através de um desconhecido, através do seu pastor, através até mesmo do seu marido. Ele usa pessoas para dar o recado. E pode ter certeza que ele ouve todas as suas orações. Só que é importante estarmos aí num lugar, né, de paz. Bom dia, gente, vão entrando, sejam bem-vindos. Num lugar de paz. Eu aprendi muito e tenho muito ainda para aprender, que precisamos estar nesse lugar de paz para então entendermos o que Deus quer para as nossas vidas. Então, para isso, falei também semana passada, deixar o coração mais leve, eliminar sentimentos e coisas e mágoas que até alguns não nos pertencem. Tentarmos ter um caminho mais reto, mais honesto, confessar os nossos pecados, admitir os nossos erros para nós mesmos, sair do vitimismo, trazer a humildade para os nossos corações, deixar o orgulho de lado, deixar o ego de lado, deixar a ganância de lado, deixar tudo aquilo que corrompe o seu coração, para então você ter aquela paz plena, aquela sensação de que realmente é merecedora. Deus, ele fala com todos nós a todo momento, mas a gente que precisa estar mais atento a esse lado espiritual, que o mundo rouba da gente, que o mundo, pelo excesso, né, da ganância, da competitividade, do orgulho, da zombação, ele rouba da gente, né? Ele corrompe os nossos corações para esse lado obscuro, diminuindo o nosso lado espiritual. E Jesus, ele ouve o nosso clamor. Deus mandou seu único filho para morrer por nós na cruz. Jesus, por intermédio de Deus, ele vem para nos salvar. Ele ouve as nossas orações. Eu, hoje em dia, aprendi a fazer mais orações, tendo mais, saindo daquele Pai Nosso que estás no céu, que é muito importante, daquela oração automática, mas também deixando mais o meu coração
a falar com Jesus de uma forma mais sincera, como se eu estivesse falando com um amigo. Ó, Jesus, estou aqui pedindo para que abençoe, para que você verifique isso, para que você elimine isso, para que você me mostre isso. Sabe quando você traz uma conversa sincera? Não aquela oração cantada, repetida, que você às vezes fica no automático e não sabe nem o que está falando. Como eu disse, é importante falar sobre o Pai Nosso, sobre a Ave Maria, para você que faz as suas orações, mas começa a ter essa intimidade, em conversar como se fosse um amigo mesmo, em pedir, em suplicar por aquilo que você deseja. Deus ouve todas as nossas orações. E até Davi tem uma passagem na Bíblia, quem não conhece o personagem Davi, muito importante, depois procurem aí para vocês entenderem mais sobre Davi. E ele teve uma profunda oração em um meio de crise pessoal. E Deus ouviu a sua oração. Sempre Deus ouve as nossas orações, independente de quem você seja, tá? Tem até um versículo que eu vou ler aqui para vocês, trazendo o quanto as nossas orações são atendidas, ouvidas, e não devemos desistir ou perder as esperanças de que não são atendidas, tá bom? Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo incentivava os cristãos: não se preocupem com nada, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus. Vamos colocar a oração em prática. Em Lucas 11, 9 e 10, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois tudo aquilo que você pede, você recebe, o que você busca, você vai encontrar, e quem bate, a porta será aberta. É importante então estarmos aí nessa oração, nesse hábito espiritual, nessa caminhada, mas mais importante é bater, é abrir, é buscar Deus a todo momento. E como eu falei, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente se tornar mulheres mais sensíveis, mulheres mais espiritualizadas, mulheres que não ficam dispersas a todo momento, achando que as orações não são atendidas. Busque um lugar calmo, mulher, e faça a sua oração. Eu até indiquei semana passada, eu acho que é pertinente indicar novamente, quarto de guerra, o quanto a mulher orou para o seu casamento e o quanto a oração ela tem um poder no mundo espiritual inimaginável. E mais importante também, que agora eu comecei a fazer, ó, para vocês verem, é a gente começar a escrever todos aqueles pensamentos, aquelas orações, aquelas súplicas, aqueles pedidos a Deus. Mulher, escreve, faça registros, tenha esse hábito espiritual, porque um diário, quando você escreve, é um relato sobre a sua vida pessoal, mas um registro na parte espiritual é algo para você aprender, é algo para você crescer, é algo para depois você ler em forma de leitura, orar. E até fala em Abacuque, né? 2, para escrever os nossos pensamentos, o quanto é importante a gente escrever. Então, mulher, a mensagem de hoje vai ser curtinha, mas vai ser pontual. É sobre a oração, é sobre a gente não deixar de orar e principalmente achar que as nossas orações não são atendidas. Elas são atendidas, elas são ouvidas. Buscai e encontrará, bater e a porta será aberta e a gente achará. Então, precisamos ter esse movimento, precisamos continuar nessa caminhada, tendo esperança, fazendo as nossas orações e continuando nessa caminhada espiritual. Lembrando mais uma vez que toda situação e todo problema que possa existir são batalhas espirituais
E através da nossa força, do nosso poder, da nossa oração, blindadas pelo poder do Espírito Santo, uma mulher que busca Deus, uma mulher que ajoelha, uma mulher que está ali em comunhão, trazendo todo o seu coração, ela consegue, nessa batalha espiritual, abrir caminhos, abrir uma passagem de bênçãos, eliminando tudo aquilo que não a pertence e que não deve, existir mais em seu caminho. Obrigada, Ana Carol, bom dia. Então é muito importante a gente permanecer aí, fiéis e fortes e com esperança em nossa oração. Então, hoje, façam uma oração, peçam para Deus o que vocês desejam, do fundo do coração de vocês, com muita esperança, com muita humildade, e acredite, Ele está ouvindo as suas preces, as suas orações. Não desista, não desista, independente do problema que você esteja enfrentando, não desista. É isso que eu queria trazer bem rapidinho para todas nós, para todos vocês hoje, sobre o poder da oração e o quanto não ficamos sem respostas. Deus está a todo momento nos dando respostas através de pessoas. E mais uma vez, estamos amanhecendo, ó, que lindo. Eu quero agradecer a todos vocês, que vocês tenham um lindo e abençoado dia. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Ana Carol, obrigada por você mais uma vez estar aqui também. A Ju, todos vocês, tá? Vamos continuar amanhã, mais uma vez aqui, amanhecendo, trazendo uma reflexão para os nossos corações. E também Deus, né? É uma manhã que a gente se dedica a Ele estar com a gente, né? Abençoando, nos protegendo, já que Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele estará aqui, Ele estará aí também, te abençoando. É um momento que a gente reserva totalmente para Ele, para a gente começar o nosso dia em oração e terminar ele em paz, assim como a gente começou. Independente de como você esteja, mulher, não desista de orar, não desista de acreditar. Tenha esperança e principalmente continue nessa caminhada de fé, nessa caminhada espiritual. Lutando, guerreando contra a batalha espiritual que existe, sem cessar, acreditando que você, mulher, está protegida, está abençoada, porque Deus está junto de você, com todas nós aí. Certo? Então é hoje, por isso, por hoje é só, e por isso eu queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento. Que o Espírito Santo desça em todas nós, nos nossos corações, nos preenche, que Jesus Cristo invada o nosso lar, a nossa casa, que Ele abençoe os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde e tudo aquilo que a gente precisa, porque Ele conhece aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente deseja de coração. Que vocês tenham então um excelente dia e vamos continuar aqui amanhã às 6h07. Combinado? Eu espero vocês para mais um dia da gente trazer aí essas reflexões. Fiquem com Deus, continuem orando e acreditando. A sua oração, ela tem resposta sim. Tá bom? Um beijo. Tô indo e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e continuem orando.